Livro de Josué, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: a circuncisão dos filhos de Israel. Versículo 1. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Pai Eterno tinha secado as águas do Jordão, diante dos filhos de Israel, até que passamos, e derreteu eles o coração, e não houve mais ânimos neles, por causa dos filhos de Israel. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 14, está escrito assim: os povos ouviram, eles estremeceram, ao poderar-se uma dor do habitante dos Filistia. Os povos ouvirão e eles estremecerão, o poderar-se a dor dos habitantes da Filistia. No livro de Números, capítulo 13, versículo 29, está escrito assim: os amalequitas habitaram na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus também na montanha, e os cananeus habitaram ao pé do mar, pelo ribeiro do Jordão. No livro de Josué, capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: e disse aos homens: bem sei que o Pai Eterno vos deu esta terra, que o pavor de vós caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desamaiados diante de vós. No livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo 5, está escrito assim: e a comida da sua mesa, e ao sentar de seus servos, e o estar de seus criados, e os vestidos dele, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Pai Eterno, não houve mais espírito nela. No livro de Salmo de número 48, verso 6, está escrito assim: o temor ali os tomou, e dores como de parturiente. No livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, capítulo 21, versículo 7, está escrito assim: e será que quando ele te disserem, por que suspira tu? Uma pergunta.
Diga por causa das novas, porque vem. E todo o coração desmaiaram, e todas as mãos se enfraqueceram, e todo o espírito se angustiaram, e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que vem, se realizarão, diz o Pai Eterno, Jeová. O versículo 2 do capítulo 5 de Josué. Naquele tempo disse o Pai Eterno a Josué: faz faca de pedra e torna a circuncidar segunda vez os filhos de Israel. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 25, está escrito assim: e circuncidou o prepúcio dos seus filhos, e lançou seus pés, e disse: certamente me eis um esposo sanguinário. O versículo 3 do capítulo 5 de Josué. Então Josué fez para si faca de pedra, e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. Versículo 4. E foi esta causa porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito. Os varões, todos os homens de guerra, era já morto no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. No livro de Números, capítulo 14, versículo 29, está escrito assim: e neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos que de vós foram contados segundo toda a vossos cantos, vossos conta de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. No livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 16, está escrito assim: capítulo 12, versículo 16: todos, tão somente o sangue não comerei, sobre a terra derramarei como água. O versículo 5 do capítulo 5 de Josué. Porque todo o povo que saíram estava circuncidado, mas nenhum do povo que nasceram no deserto pelo caminho, depois de ter saído do Egito, havia circuncidado. Versículo 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, e se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Pai Eterno,
as quais o Pai Eterno não tinha jurado, ele tinha jurado que eles não havia deixado ver a terra que o Pai Eterno juraram. Os seus pais daram terra que emana leite e mel. O versículo 7. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos, este Josué circuncidou, porquanto estava em circuncício, porque os não circuncidaram no caminho. No livro de Números, capítulo 14, versículo 31, está escrito assim: livro de Números, capítulo 14, versículo 31. Está escrito assim: mas os vossos filhos de que dizeis, por presa serão, meterei nele, e eles saberão da terra que vós desprezaste. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 39, está escrito assim: e vós os meninos de que disseste por preso serão os vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabe eles entrarão, e eles darei, e eles possuirão. O versículo 8 do capítulo 5 de Josué. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. No livro de Gênesis, capítulo 34, versículo 25, está escrito assim: no livro de Gênesis, capítulo 34, versículo 14. E disseram ele: não podemos fazer isso, que dessemos a nosso irmão a um varão circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Versículo 9 do capítulo 5 de Josué. Disse mais o Pai Eterno a Josué: hoje resolvi sobre vós o próprio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. No livro de Gênesis, capítulo 34, versículo 14. No livro de Gênesis, capítulo 34, versículo 14, está escrito assim: e disseram ele: não podemos fazer isso, que descemos a nosso irmão, isso seria uma vergonha para nós. No livro de Levítico, capítulo 18, versículo 3, está escrito assim: não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste,
nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, como andarei nos teus estatutos. No livro de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6, está escrito assim: E disse, pois, Jonathan ao moço, que ele levava as armas: Vem, passamos a guarnição deste circunciso. Porventura obrará o Pai Eterno por nós, porque para com o Pai Eterno nenhum impedimento há de livrar, com muitos, com pouco. No livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 7, está escrito assim: Então disse, cada um lance de si a abominação dos seus olhos, e não vos contaminei com os ídolos do Egito. Eu sou o Pai Eterno, vosso Criador do céu e da terra. O versículo 6 do capítulo... O versículo 10 do capítulo 5 de Josué. Contexto da palavra: celebra a Páscoa, versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gigal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na campina de Jericó, versículo 11. Comeram do trigo da terra e do ano antecedente. O outro dia, depois da Páscoa, pães asmo, espiga tostada no mesmo dia. Versículo 12. E cessou o maná no dia seguinte. Depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, aos filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Contexto da palavra: um anjo aparece a Josué, versículo 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou. Eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: Eis tu dos nossos ou dos nossos inimigos? O versículo 13. No livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 2, está escrito assim: E levantou-se os seus olhos e olhou. Eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu à porta da tenda do seu encontro, inclinou-se à terra. Esse aqui está falando de Abraão, que o contexto está dizendo assim: aparece 3 anjos a Abraão. No livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 23, está escrito assim: no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 23, está escrito assim: porque o meu anjo irá diante de ti e te levará os amorreus e os heteus
e os perizeus, e os cananeus, e os jebuseus, e destruirei. No livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: contexto da palavra, a primeira visão, os cavalos. Versículo 8: olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estava na profundeza, e atrás dele estava cavalo vermelho, moreno e brancos. Vou ler de novo o versículo 8 do capítulo 1 de Zacarias. Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estava na profundeza, e atrás dele estava o cavalo vermelho, moreno e branco. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10, está escrito assim: e os quais lhe disseram: varões Galileu, por que está olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. O versículo 14 do capítulo 5 de Josué. E disse ele: não mais vem agora como príncipe do exército do Pai Eterno. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou, e disse ele: que diz meu Pai Eterno ao seu servo? No livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 3, está escrito assim: então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou o Pai Eterno com ele, dizendo: o versículo 15 do capítulo 5 de Josué. Então disse o príncipe do exército do Pai Eterno a Josué: descalça o sapato de teus pés. Por quê? O lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Este foi o livro de Josué, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. E o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó, nosso Criador do céu e da terra, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. E dá sabedoria para nós entender a palavra dele, do jeito que está escrito, das Escrituras.
E também nós não ficamos somente por ler e nem por ouvir, mas que colocamos as palavras do Pai Eterno no fundo do nosso coração, para que nós possamos meditar nela e também obedecer a palavra dele do jeito que está escrito nas Escrituras, para fazer a vontade do Pai Eterno. Uma boa noite para todos, até o próximo, se o Pai nos permitir, se for da vontade dele, se ele quiser.